Olá, amigos, alunos da Escola Sabatina. Muito bom ter você aqui hoje. Sábado, 18 de julho de 2020, nós estamos iniciando o estudo de mais uma lição. Vou mostrar aqui para você o tema, olha aqui. O poder da oração intercessória. Nós começamos hoje o estudo dedicado para o sábado à tarde, que fala desse exercício religioso, espiritual, que é a respiração da alma. Isso é um adágio popular, gospel, evangélico, não é? As pessoas dizem, olha, a oração é a respiração da alma. E é de fato, não é isso? A leitura da Bíblia nos dá suporte para entendermos a vontade de Deus na terra, mas a oração nos conecta aos céus, permite que a nossa mente sinta o desejo, o interesse de ter contato com a palavra profética. Nós vamos ler 2, 3 versos da Bíblia hoje, não mais do que isso, mas antes de ler a Bíblia, eu convido você para orarmos. Por isso, se você puder, onde estiver, feche os seus olhos para essa oração. Bondoso Deus, agradecidos pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, oramos nesta hora, pedindo a Tua iluminação para compreendermos a palavra profética. Em nome de Jesus oramos. Amém. O verso para memorizar dessa semana ensina o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficiência, a súplica do justo. Isso está escrito em Tiago, no capítulo 5, no verso 16. É um conselho que, em algumas comunidades evangélicas, protestantes, isso é incomum, não é? Você seguir a orientação de procurar alguém para confessar os seus pecados. Em algumas comunidades, em algumas denominações, isso é mais comum, o membro, a ovelha, procurar o pastor. Abre o coração, se confessa, etc. Não é? O texto, ele não está referendando a títulos, cargos ou posições. Está dizendo que você deveria procurar uns aos outros para confessar os seus pecados, né? De preferência, se você pecou contra alguém, confessar o seu pecado contra essa pessoa, pedir perdão e tentar viver uma vida de harmonia, de paz, em sequência. Não é isso? Os membros da igreja do Novo Testamento sentiam necessidade de orar. É o que aborda o autor da lição. Necessidade de orar. Você e eu, será que sentimos essa necessidade? Há essa demanda da nossa alma, do nosso espírito, conversar com Deus de forma exclusiva, íntima, através da oração? Qual é a sua experiência? Responda para você mesmo. A lição, ela nos dá essas questões. Por exemplo, se você abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4, no verso 31, aqui há o exemplo do resultado de oração. O que acontece com os discípulos que estão reunidos, a igreja está reunida em oração, e aconteceu o seguinte, o verso 31 do capítulo 4 de Atos ensina assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Para muita gente, um roteiro hollywoodiano, não é? Fizeram uma oração, o lugar tremeu, deu terremoto e tal. Para os cristãos sinceros, que têm fé na palavra profética, uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na natureza local, dando esse tremor, e as pessoas começaram a falar de Jesus de uma forma ousada, destemida, corajosa, investindo na direção de que poderiam alcançar mais almas para o reino de Deus. Oraram, ficaram cheios do Espírito Santo, anunciaram a palavra com intrepidez e com confiança. Então veja bem, vamos tentar fazer o serviço contrário aqui. Para anunciar a palavra com intrepidez e confiança, é necessário que haja oração sincera. Essa é a receita do bolo para nós hoje. Se você acha que o seu evangelismo, o seu testemunho pessoal é tímido, oração é a receita. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. É outro ditado popular gospel. Não está escrito em lugar nenhum isso. A Bíblia até ensina que a oração pode nos fazer crescer na direção dos céus. E que nós deveríamos conversar com Jesus como conversaríamos com um amigo. Aliás, Ellen White, no livro Caminho a Cristo, ela diz isso, que nós deveríamos conversar com Jesus como se estivesse conversando com um amigo. Há pessoas que tratam Jesus na oração de várias maneiras. Por exemplo,
Há aquele crente que trata Jesus como um almoxarife, não é? Um estoquista, um arquivista. Na oração, coloca uma relação de coisas que Jesus tem que buscar e entregar para eles, como se fosse um empregado. E para satisfazer as suas vontades, seus projetos, seus desejos pessoais, né? Há outros que se aproximam de Deus como se ele tivesse assim um trovão na mão, um raio para soltar em cima de quem se aproxima dele, e aí oram com medo, oram envergonhados, oram sem coragem de dizer o que estão sentindo, embora Deus saiba o que está no coração deles todo o tempo. E não há nenhuma relação de amizade, de paternidade, porque tem medo do seu Senhor. Havia uma relação direta entre suas orações, o derramamento do Espírito Santo em plenitude e a proclamação poderosa da palavra de Deus. Entenda, essa receita aqui é única, não tem que se fazer de emendas. Ao fim dos tempos, a mesma receita deverá ser desempenhada por mim e por você, que somos os soldados de Jesus no final dos tempos. Oração sincera, pregação da palavra de forma poderosa, conversão de milhares a Jesus Cristo pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Ponto final, acabou a história. Oração intercessora, ela é a arma que o cristão precisa e deve usar para tudo. Você tem um problema? Ore. Tem uma dificuldade? Ore. Relacionamentos? Ore também. Emprego, trabalho, dinheiro? Ore. Entenda, a oração não vai encher o seu bolso de dinheiro. Você não vai ficar rico, milionário, porque você ora. Não é isso. Esse é o evangelho da prosperidade que a Bíblia não prega. Mas se você ora, você se coloca à disposição de forma humilde para que Deus conduza a sua vida, para que você possa olhar em todos os horizontes uma nova maneira de subsistência, de providência das necessidades da sua família. A oração tem esse poder também. Os discípulos não suplicaram essas bênçãos somente para si, sentiam a responsabilidade que pesava sobre eles. Compreendiam que o evangelho deveria ser proclamado ao mundo e clamavam poder que Cristo havia prometido. Veja bem aqui, eu e você podemos orar a Deus e devemos orar de forma intercessora, não só por nós, mas por outras pessoas, para que as promessas de Jesus Cristo sejam cumpridas na nossa vida. Foi o que os discípulos fizeram. E eles receberam um batismo especial do Espírito Santo e evangelizaram de uma forma jamais vista até então. Esse evento se repetirá em dias prévios da volta de Jesus Cristo a essa terra. Quando buscamos a Deus e intercedemos pelos outros, Deus atua em nosso coração a fim de nos atrair para Ele e nos dá sabedoria divina para alcançá-los para o seu reino. Entendeu aqui? Eu vou ler de novo com mais calma. Olha como isso aqui é extraordinário, maravilhoso, é a bênção do estudo de hoje. Quando buscamos a Deus e intercedemos pelos outros, Deus atua em nosso coração a fim de nos atrair para Ele quando nós oramos e nos dá sabedoria divina para alcançá-los, as pessoas pelas quais estamos orando, para o reino de Deus. Entendeu? Você em momento nenhum está sozinho ou desorientado. Você quer que alguém esteja com você nos céus, ore por ela. O Senhor Jesus vai te dar sabedoria para que essa pessoa seja atraída até Ele. Está aí. Receita completa. Tem dúvida do assunto? Não. Ele também atua poderosamente na vida dessas pessoas, de maneira que não podemos ver nem compreender plenamente, a fim de atraí-las para si. Olha como nós podemos participar do plano da salvação de outras pessoas. Através da oração. O Senhor Deus nos dá sabedoria para abordá-las, para levar a palavra, e o Senhor Deus vai trabalhar diretamente com elas para que elas recebam a palavra que estamos levando. Vejam, parece que o Senhor Deus está fazendo a maior parte do serviço. E está. Nós somos apenas instrumentos, ferramentas nas suas mãos para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Existe algo que é fabuloso, extraordinário no universo, chama-se livre-arbítrio. As pessoas que estarão com Jesus nos céus estarão lá porque escolheram voluntariamente servi-lo por amor e gratidão aqui na terra. Sim, os santos salvos não estarão lá, nenhum entre bilhões e bilhões de pessoas, contrariados por sua vontade.
o livre-arbítrio é uma característica do caráter de Deus, de sua personalidade, e ele transferiu isso às suas criaturas. Eu tenho aqui alguns comentários para dividir com você, e eu gostaria de ler o que está em Apocalipse no capítulo 12, se você puder abrir a sua Bíblia, para que a gente possa entender que o serviço de evangelismo, por mais prazeroso que seja, ele na verdade tem um pano de fundo muito difícil, que é o conflito entre o bem e o mal. Algumas pessoas não acreditam que Satanás exista, que haja o mal, etc. Que todas essas coisas são invenções da mente humana, invenções de pessoas astutas para arrancar dinheiro de pessoas mais simples e vai por aí fora, não é? Mas quando você quer falar de Deus, você precisa ler o livro de Deus, que é a Bíblia. Quando você quer conhecer a história de algum ícone da história mundial, você vai ler a bibliografia dessa pessoa. Você vai ler a história dessa pessoa. Mesmo que tenha sido escrito por outros, que tomaram depoimentos de próximos àqueles, familiares, etc. A Bíblia é exatamente isso aí. Só que ela veio primeiro. A bibliografia foi inspirada na Bíblia. A Bíblia é a bibliografia de Jesus Cristo, de Deus, do Espírito Santo. E se você quer saber alguma coisa sobre essas três pessoas, você tem que ler a Bíblia. E a Bíblia vai te apresentar essas pessoas, cada uma com a sua personalidade, com o seu projeto, com o seu desenvolvimento no plano da salvação da humanidade. Você vai conhecê-las, vai poder desenvolver amizade, respeito. Você vai poder amar essas três pessoas e ser amado por elas também. Em nome de respeitar a liberdade de escolha, o grande conflito entre o bem e o mal existe. Existe um grande conflito entre Jesus Cristo e Satanás. Ele está registrado na Bíblia e ele começa lá no céu. E ele vai terminar um dia com a destruição de Satanás aqui na terra. Todos os seus anjos e todos aqueles seres humanos nesse planeta que voluntariamente escolheram a proposta de Satanás para viverem. Então leia comigo em Apocalipse 12, a partir do verso 7. Aqui está o registro do conflito entre o bem e o mal, pelo qual eu e você temos lutado a favor do bem, quando oramos, intercedendo por pessoas que amamos. Está escrito na Bíblia. Houve peleja no céu, Apocalipse 12, verso 7. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Percebe? Voluntariamente, Satanás escolheu rebelar-se contra Deus. E em algum momento, seu lugar no céu não foi mais achado. Ele foi lançado neste planeta. Só há mal no universo, aqui. É a informação que a Bíblia dá. E quando oramos por outras pessoas e por nós mesmos, estamos pedindo socorro, a sabedoria, a orientação, a intercessão de Deus para que nós sejamos salvos do pecado e as pessoas que amamos também. Ou seja, quando você ora por uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu, você está amando essa pessoa também. É importante que eu e você possamos amar o maior número de pessoas possível através das nossas orações. Aqui tem um comentário muito interessante. Aqui diz o seguinte: é por meio da intercessão que nos envolvemos na batalha espiritual e imploramos ao Todo-Poderoso pela salvação das pessoas com quem nos preocupamos. Que bacana! Quando eu oro por alguém, eu estou dizendo a Deus: olha, estou preocupado com essa pessoa aqui. Saúde física, saúde espiritual, relacionamento no casamento, relacionamento com filhos, emprego, subsistência, presença na igreja, na casa de Deus, envolvimento no ministério. Quando eu oro por alguém, estou dizendo a Deus: eu me preocupo com essa pessoa. Quase um namoro, não é? Uma comparação assim, dura, mas é. Eu e você precisamos nos preocupar com as outras pessoas em relação à nossa liberdade da oração intercessora. Deus está fazendo tudo o que pode para alcançar as pessoas sem nossas orações. Olha que comentário difícil esse aqui. Mas ele é benigno e nunca violará a liberdade de escolha. Nossas orações fazem a diferença porque existem regras básicas no conflito entre o bem e o mal. Uma das leis eternas do universo é que Deus deu ao ser humano a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Você
pode sim escolher servir a Jesus. Sim, não é a religião antiga dos seus pais que vai impedir você de estudar a Bíblia e entender de forma diferente do que foi ensinado. Não é. Não é você estar preso a um casamento onde o credo cristão é proibido, etc, etc, que você não tem a liberdade de escolha para estudar a palavra, ouvir a mensagem e se aproximar de Jesus Cristo. Não, não é o caso de você habitar e morar com seus filhos ou netos que não te conduzem à casa de Deus ou não te autorizam a assistirem hoje, na forma moderna, os cultos televisivos. Não é isso que vai impedir você de se aproximar de Jesus. O que vai impedir você de se aproximar de Jesus é você escolher não orar por essa causa. Porque se você orar, o céu vai se mover para alcançar e atender a sua escolha. Sim, estamos falando de milagres, de algo sobrenatural. Você pertence a quem te criou, Jesus Cristo. A Ele somente seja dado todo louvor, toda honra, toda glória e, por que não dizer, toda obediência. Não é isso? Eu vou encerrando o estudo de hoje, deixando você com esse pensamento. Você é livre para fazer as suas escolhas. Escolha orar por você e por aquelas pessoas que você espera um dia vê-las no céu. Eu espero ver você aqui durante a semana para novos estudos e uma nova meditação sobre esse título maravilhoso da lição dessa semana que começamos hoje, que é o poder da oração intercessória. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.